Acho que essa árvore estava sendo escondida da gente, sabia? Porque, gente, é muito maravilhosa. É muito maravilhosa. Acho que vocês já devem estar percebendo, se fizeram a primeira ativação ontem, né? Lá dentro. Pois é, fora quem participou já do outro retiro, né? Sim. Então, muita coisa boa. Porque geralmente a gente fala, né? Quem está tentando, né, buscar essas verdades precisa entender o fundamento dessa conexão. Né? Então, qualquer planeta, qualquer ciclo de evolução, qualquer entidade, qualquer ser vivo, e isso vocês podem observar que a natureza já faz muito bem. Por que ela tem a homeostasia, o equilíbrio perfeito e natural dela? Porque cada um faz o seu papel dentro da natureza. E é o que a gente é chamado, dentro de uma tribo dessa, a entender. Né? Qual é o nosso papel na nossa sociedade? Né? Qual é o nosso papel nos nossos empregos, na nossa família, na nossa religião, na nossa espiritualidade? A gente precisa entender isso e entender o outro. Né? E muitas vezes, quando a gente tem essa dificuldade de entender o nosso papel, o nosso caminhado, às vezes olhando para o outro, a gente se encontra no outro, porque nós somos um só. Isso também, esse entendimento, inclusive, é a Hesed, né? O árvore da vida, fruto, né? A Sefirat Hesed, ela traz muito dessa questão, dessa misericórdia de quando eu não me encontro, eu me encontro no outro. E aí eu retomo o meu lugar no mundo, na minha existência, na minha reencarnação. Isso é muito interessante. Mas para a gente fazer essa conexão já no nível mais material, vamos dizer assim, dentro das nossas personalidades hoje, e lembro a vocês que a nossa personalidade hoje tem que ser o nosso instrumento mais poderoso para a gente realizar o que a gente veio realizar. Eu não tenho que negar a minha personalidade, eu não tenho que negar o meu ego, eu tenho que não deixar ele me dominar, porque ele tem que estar sob a orientação do meu eu divino. Mas ele tem que estar a serviço desse eu divino e ele tem que estar fazendo o que ele veio fazer. Então, gostos, tendências, jeitos, né, vontades, isso faz parte, gente. Agora a gente tem que saber utilizar isso da forma correta, né? Porque se a gente não se reconhecer para a gente fazer essa trajetória, aí complica, né? Complica. Esse é o princípio, obviamente, né? Então essa é uma prece cantada, né, em hebraico. Ela diz o seguinte: é a árvore da vida para aqueles que se agarrem a ela. E todos que a ela se agarram encontram a felicidade. Seus caminhos são caminhos de amenidades, e todos os seus caminhos são de paz. Devolva-nos a ti, Deus, para que voltemos. Renove nossos dias como outrora. Então é aquela antiga e sábia história que a gente sempre ouve de que nós estamos nos relembrando da nossa essência divina. Nós estamos nos reconectando ao nosso eu superior, à divindade em nós. Porque ainda é uma tendência da humanidade, e até nós também que buscamos o caminho espiritual, colocar sempre o Deus do lado de fora. Né? E tudo bem, ele também está do lado de fora, né? Na natureza, em todos os seres, em todas as criaturas. Mas a gente tem que fazer, né? Porque
Porque a gente precisa entender que o que está fora é o reflexo do que está dentro. E, de certa forma, isso faz parte da árvore, da vida cabalística, esse reflexo que a gente está vivendo é um reflexo. E ele está de cabeça para baixo, não no sentido vulgar da palavra, no sentido da polarização da energia espiritual na energia material, porque tudo é energia, né? Então, assim, eu já gostaria de convidar todos vocês para jamais separar os planos divinos. Não existe separação entre o plano material e o plano espiritual. E a prova disso é o que nós estamos fazendo aqui hoje. Nós estamos aqui no plano material ancorando, por meio dos nossos sentidos mais espiritualizados, essa sintonia, essa unicidade, essa verdade. Então a gente precisa, achar que às vezes as coisas do mundo não são divinas, porque elas são. Então, o alimento, na hora que a gente estava ali fazendo alimentando o nosso corpo material, é muito interessante a gente notar que não existe alimentação do corpo material sem alimentar a alma. Por isso o cuidado com a alimentação. Não existe alimentação espiritual sem estar alimentando também, por ressonância, por consequência natural, o corpo físico. Todos os corpos sutis, os 7 corpos principais mais sutis que a gente tem. Então a gente precisa entender aí dentro do mistério da nossa Umbanda, trazendo um pouquinho para o conhecimento que a gente tem, Oxóssi, as matas. E o que é interessante a gente perceber? Olodumaré na Umbanda, que é o Deus Supremo, o nosso Deus absoluto, todas as leis, todas as regras, todos os princípios, toda a alquimia, tudo o que ele tem para dizer para nós está na natureza. O feijão que a gente se alimenta, o arroz, a alimentação, por isso vegetariano, se possível, mínimo por mínimo, porque realmente é o que com que a gente está se alimentando. E quando a gente se alimenta de outras coisas, fazendo a comparação com o nosso dia a dia aqui no mundo material que está muito corrido, é como se a gente se alimentasse de ilusões, E essas ilusões, elas não despertam. Ao contrário, elas nos mantêm onde a gente está, se não levar para a gente para outros níveis de caminhos fechados, portas fechadas. E eu estou falando bem sinceramente com relação a qualquer alimentação que a gente tem. A alimentação natural, quanto mais natural, ela alimenta a alma e ela traz um princípio de Oxóssi, que é um princípio da verdade, que traz uma lei, Então, o alimento bem ingerido, bem feito, ele conversa com cada elemento do nosso corpo. Terra, fogo, água e ar. E aí, não tem como a gente acessar o éter, ou a caixa planetária, as verdades, as canalizações, se a gente não tiver com esses elementos equilibrados. Para quem já estudou um pouquinho de mapa astrológico, essas coisas, a gente entende que o norte é para onde eu devo ir. Estrela polar, o meu norte, qual é a direção, qual é o sentido da minha existência, da minha encarnação. Então, o norte é para onde eu devo ir. Então, é coisa que eu tenho que desenvolver. É um potencial que eu tenho ele latente, e eu preciso despertar. No sul, é algo que eu já despertei. A árvore da vida, ela se multiplica em cada dimensão aos milhares. Então, quando eu falo que eu já despertei meu potencial, talvez em reset, eu não estou falando que eu já concluí minha trajetória. Mas eu já posso trabalhar outras esferas e utilizar esse conhecimento de reset, por exemplo, para me ajudar a abrir caminho para outras sefiratas. Porque a gente precisa entender a nossa potência para utilizar no que eu ainda não tenho. É assim que a gente se movimenta no mundo, O que eu sei, eu ponho em exercício. Assim, outras pessoas que não sabem recebem um pouco do que eu sei, e o que eu não sei, alguém me oferta. A árvore da vida dá fruto, compartilhar. É o que eu tenho, é o meu norte, é a potência que eu tenho latente. Eu preciso descobrir esse caminho, preciso aprender a usar essa energia. O que você está com a mão esquerda é o que você já tem, que realizou nas reencarnações passadas. Então é isso que vai impulsionar vocês para esse norte, tá? Então, obviamente que vocês vão expandir a consciência em nível de todas as sefirote. Sefirat é cada uma dos frutos dessa árvore. Sefirote é o plural, o conjunto de todas as 10 esferas. Depois nós vamos falar de uma 11ª aí, que é bem interessante, a mística por trás dela. Tentem ir observando, mas sem se preocupar, gente. A gente tem que dar leveza para o movimento, porque por mais que não esteja ficando na mente racional, a nossa mente é muito poderosa. Está ficando gravado. Então, assim, vamos confiar, porque se a gente se preocupar, se a gente ficar ansioso, a gente corta o fluxo.
trabalhando, eu falei assim, porque a gente está muito acostumado com o nosso tempo e com a nossa lógica. E a gente esquece do tempo da divindade, da lógica da divindade. Então, assim, a gente tem que ter calma. A madrinha Lívia falou, né, que teve uns contratempos ontem. E gente, o bonito, o gostoso é quando a gente lida muito bem com essas questões. Agora, obviamente, a gente tem os sentimentos. A gente precisa sentir. A gente vai se, né? Nossa, eu preparei com tanto carinho. Continue com esse carinho. Essa é a sintonia da conexão com a verdade. Né? Agora, a gente não nega o que está acontecendo. A gente não nega. Negar não faz parte. Né? Faz parte entender, compreender e iluminar aquele espaço. Então, vamos lá. Eu vou falando aí, vocês tentem observar um pouquinho mais quando eu falar da esfera que vocês pegaram. Aí tem um númerozinho e tem uns nomezinhos. Eu vou falar aqui só para vocês se situarem. Então, gente, ó, começando só para ter uma ideia geral. Se eu estiver de frente para a árvore da vida, o pilar da direita é o pilar masculino. Agora, eu tenho que ter cuidado quando eu viro, quando eu espelho essa árvore da vida. Porque eu já vejo muita gente se confundindo nisso. Então, essa árvore da vida que vocês estão olhando aí, o pilar direito é o que está à sua direita. Ele está à sua direita, né? Porque se a gente tem que ter essa referência, para a gente entender o pilar masculino, o pilar feminino, o pilar do rigor, da misericórdia, tudo isso aí a gente vai entendendo aos pouquinhos. Então, a primeira, quando a gente desceu, quando nós éramos princípios inteligentes, ou estávamos na nossa pureza, que às vezes nós podemos chamar de IBG, na Umbanda, quem conhece, até Candomblé também, que é a pureza, né? Quando nós estávamos no nosso estado puro, porém imaturo. Puro, porém não consciente. Porque a luz, uma centelha divina, uma centelha de luz, quando está na luz absoluta, ela não se reconhece. Né? Então ela precisa sair dessa luz. Aí o Lodumaré, esse Deus absoluto, por meio da árvore da vida, ele projeta várias árvores da vida em várias dimensões, para projetar essas centelhas divinas e falar assim, tome consciência. Porque quando você retornar para essa luz, e toda a luz no seu antigo estado de consciência de pureza, você achava que você não tinha individualidade, agora você entende que você tem sua individualidade. Mesmo quando você notar que todos somos um. A sua individualidade é a sua individualidade. E é isso que a gente está tentando construir por meio da árvore da vida, a nossa individualidade. Porque ainda nós não somos individualizados. Quer uma prova disso? Nós somos muito mais influenciados pelo mundo, pelo meio, por irmãos que estão no plano espiritual do que a gente imagina. A gente nem tem consciência se o que a gente pensa é mesmo a gente pensando. Ou se foi alguma egrégora, ou se foi uma forma de pensamento, ou se foi alguém pensando e eu captei, se é um espírito, eu não sei. Né? Eu acho que o que é lindo na Umbanda é essa mediunidade, esse desenvolvimento da mediunidade, né? Para a gente tomar essa percepção. Quando sou eu, quando é o meu guia e quando é o meu mestre interior. Né? Haja vista, intuição, gente, não é um espírito que nos dá. Inspiração, intuição, vem do eu divino. Quando a gente fala que a madrinha Lívia me inspirou, eu estou reconhecendo a divindade dela, me inspirando, que é a mesma divindade minha. E esse é o princípio da intuição. A intuição é isso. A intuição não se confunde com conselho, com orientação. Porque ou é o ser divino de alguém falando para mim, ou é o meu ser divino falando para o outro, que é o mesmo ser divino. Então, quando a gente desceu do estado de pureza, a gente desceu assim. Essa aqui é a Sefirat número 1, né? Então, a gente começou aqui o caminho. A descida é assim, né? 1, 2, se vocês olharem aí, 3. Essa aqui ainda nós não construímos, essa Sefirat da arte. Nós vamos falar dela depois. Mas então é 1, 2, 3, 4, 5 e vai descendo, 6 e vai descendo até o 10. Mas nessa ordem assim, ó. E aí a gente materializa. Quando a gente chega em Malkuth, que é essa esfera de baixo, a que está sozinha lá embaixo, Malkuth é o reino, é isso aqui, ó. É onde a gente está vivendo aqui. Agora vamos pensar um pouquinho em nível de curiosidade, né? De reflexão mesmo. Tudo o que os nossos olhos conseguem enxergar e conceber, até dos planos mais etéricos, está em Malkuth, está nessa esfera, só nessa esfera. Agora parem e analisem comigo. Malkuth, tudo que vocês chamam de cosmos, de universo, galáxia, nebulosas, sistemas solares, está só aqui. Ó.
Malhut. Para a gente tomar consciência, essa é a árvore baixa, né? Que a gente está aqui começando. Então pensem só, gente, o que a gente tem da verdade? Então a gente tem que ter humildade. Aí eu peço licença ao nosso Francisco de Assis, né? Nosso mestre de humildade. Gente do céu, por que ele falava com a natureza, com os bichos? Compreendia, né? Será por quê? Então Malhut é esse reino, e é o reino da divindade. Mas a gente precisa, o rei ele tem que ser sábio, né? O rei e a rainha, a polaridade, que é uma coisa só. Que inclusive tem ali os espectros das colunas, né? É o rei e a rainha, mas a gente precisa unificar a coluna central. Então Malhut, gente, eu nem diria que é 10% do que existe da verdade, do que está divino, dos planos. Eu não diria, eu não tenho a mínima noção de quantos por cento seria. Mas talvez a gente pudesse usar 10%, porque lembra a gente aquela fase que a gente está, que a gente só usa 10% do nosso cérebro, né? Pode ser uma dica aí, uma sugestão. Então a primeira esfera lá em cima, Keter, é a coroa. A segunda, Rokhma. Rokhma aqui, né? Keter, Rokhma, sabedoria. Aí a terceira, Binah, entendimento ou compreensão. Aí a gente, Dat, vai ficar aqui por final, porque ela é final. Quando a gente desce e a gente sobe de novo, a gente está construindo Dat. Por isso que ela é a não esfera, é incognoscível ainda. Então a gente vai para a esfera 4 aqui, que é Hesed. A gente vem para a esfera 5, Gibora. Esfera 6, Tiferet. Essa esfera 6 aqui, gente, ela tem a ver com chakra cardíaco, e é a esfera primordial do nosso Cristo Oxalá, nosso Jesus Cristo, né? Então ele está situado aqui. E o que a gente tem que entender? A conexão do Cristo com a chama trina, com a centelha divina, com o nosso plexo cardíaco, que conecta o meu lado espiritual com o meu lado mais material. Está dividido? Ou eu sou um só? É um só, é um só. Então a chama crística, né, a centelha divina, a ligação entre os dois planos, o estudo a gente tem que entender, está em Tiferet, nessa centelha aqui. Então Cristo, nosso Cristo, Jesus Cristo, quando botou o pé na terra, e se manifestou daqui, porque era o que a gente podia conceber, ele falou: quem me enxergar, enxerga o Pai, em reflexo. O Pai está aqui, o Lord Maria, o Deus absoluto. Então, aqui em Tiferet está o Cristo. Aí nós vamos para a esfera 7, que é Netzah, que é essa aqui. Vamos para a esfera 8, Hod. A esfera 9, que é Yesod. E a última aqui, Malhut, que é o reino. Aí também não se preocupe com esses nomes não, porque como eu falei, a gente vai falando e o negócio, a egrégora mística está fazendo o trabalho dela. Voltando aqui o aspecto da árvore, né? Um dos ensinamentos que o Cristo deixou quando veio à Terra, ele falou o seguinte, que ninguém foi criado no mundo, né, de Deus absoluto para servir somente a si. Observe na vida diária de vocês as pessoas que mais estão em sofrimento, em angústia, em agonia, se elas já aprenderam a servir. Façam essa auto-reflexão, se vocês já aprenderam a fazer, a dar o fruto, você como uma árvore da vida, se você está dando o seu fruto para alguém, né? Porque falta o sentido na gente quando a gente não faz a nossa parte, a gente não dá o que a gente veio dar. E, por consequência natural, quando a gente não dá o que a gente veio dar, a gente corta o fluxo e a gente não recebe o que a gente veio receber. Porque a gente entra num estado de tristeza, porque a nossa alma reconhece que o que nós temos como missão de alma, o que nós viemos falar para os nossos irmãos, nós não estamos falando. E se nós não somos ouvidos, nós não somos reconhecidos. Se nós não somos reconhecidos, nós não somos vistos. E o mundo, é como se o mundo não nos enxergasse, mas não é. Ele enxerga, somos nós que não estamos nos enxergando diante dessa verdade. E falando da árvore de eu entender esse dom de poder dar esse fruto e também receber, tem uma passagem que eu acho interessante, que sai um pouco do lado espiritual, mas traz muita verdade. A questão de quando os dinossauros habitaram esse planeta Terra, né? Então, eles eram a raça dominante naquela época. Mas se a gente analisar,
Ainda temos dinossauros vivos? Eles eram os mais fortes, os mais poderosos. Eles dominavam esse planeta. É o mais forte que prevalece? Por que a gente ainda continua com esse sistema de crença? Que a lei é do mais forte, a lei é do mais esperto. Então isso está caindo por terra. Uma vez lá atrás, caiu um meteoro físico. Dessa vez é um meteoro espiritual, falando de forma figurativa. Então quem estiver com esse sistema de crença, de que ainda estamos debaixo da lei do mais forte, de quem é mais poderoso, de quem tem mais, são esses que vão sucumbir. Eu não sei se vocês já ouviram falar do degredo, né? O juízo final, Apocalipse. Apocalipse, gente, não é o fim do mundo. Apocalipse é o fim dos tempos, é o fim de um ciclo. E quem que vai herdar essa terra? Os mansos e os pacíficos. Então, quem não estiver dentro dessa vibratória, dos mansos e pacíficos, vai ser degradado para um outro sistema de evolução, em outro planeta, literalmente. Eu não sei se todo mundo acredita, compreende isso assim, dessa forma. Mas por mais que não acredite literalmente no que eu estou falando, pega então a simbologia por trás disso. Né? Se a gente confia e acredita no Cristo Oxalá, os mansos e os pacíficos herdarão essa terra. Que este reino ainda não é o reino dele, porque aqui a gente consegue ver um reflexo do reino dele. Né? Então, se a gente analisar os insetos, os animais mais fracos, os menorzinhos, é que continuaram até hoje. A gente consegue encontrar alguns, né? Comparando com os grandes dinossauros, os mais fortes não prevaleceram. Então agora a gente está num momento realmente desse meteoro figurativo e espiritual, nos chamando a atenção para essa verdade. E também a gente tem que entender que a verdadeira vida, dentro da árvore da vida, ela é cooperação. Se uma esfera daquela se desconectar das outras, ela apaga a luz e ela perde o sentido de ser. É que nem aqueles pisca-pisca de árvore de Natal, vocês já viram? Que é em paralelo, se uma queimar, todas apagam. Literalmente assim. E esse também é o sentido da humanidade. Então, por que espíritos superiores estão tentando nos levar para a consciência? Porque para que eles continuem a caminhada, como a gente está no mesmo ciclo evolutivo, todas as luzes têm que estar acesas. Enquanto todas as luzes não tiverem acesas, eles entendem, dentro da máxima da árvore da vida, que se uma sefirá não está dentro do plano da perfeição, fazendo o seu serviço, a árvore ela não existe. A árvore ela não existe, ela se apaga como um todo. Literalmente como as lâmpadas de uma árvore de Natal. A árvore de Natal é um símbolo esotérico com S da árvore cabalística da vida. Aí eu pergunto para vocês, quem de vocês já olhou com uma árvore de Natal e teve a mínima noção esotérica com S do que ela significava? Nós perdemos o sentido das coisas. Virou comércio, virou presente material, que é bom, a gente não pode negar, não precisa negar. Mas não é só isso, gente. Então essa árvore da vida, os grandes iniciados lá atrás nos traziam isso, eram formas deles simbolizar essa árvore ali, de se lembrar todo dia, né? Por que Kabbalah, o Kabbalah e a árvore da vida? A palavra hebraica Kabbalah ou Kabbalah significa receber. Kabal é o capaz de receber, recepcionar as potências da Sefiró. Vocês já pararam para pensar? Quando cada um de vocês estiver se autorrealizando, encontrei a missão da minha alma, encontrei o sentido da minha vida, não importa se eu sou um médico, se eu sou um advogado, se eu não tenho uma profissão comum, né? Se eu sou só buscando a minha espiritualidade, não importa, mas quando eu encontro a alma da minha vida, eu ofereço a oferta ao mundo que eu vim dar, o meu fruto, o fruto da minha árvore, e assim também outros vão receber esses frutos de outras árvores. Porque quando todos nós estivermos entendendo a nossa missão de alma dentro do nosso projeto reencarnatório, não vai haver mais nenhum problema no mundo. Guerra? Para que guerra? Fome? A gente tem alimento para todo mundo. Tudo que a gente tem em abundância. Então, quando cada um estiver se autorrealizando, a gente vai ter tudo o que a gente precisa para a nossa felicidade, mesmo no plano de encarnar. Né, nessa nova era que a gente está construindo. Porque tem pessoas também que acham que essa nova era vai descer, né? Ela vai descer assim dos planos espirituais e falar assim, pronto, vocês estão na nova era, agora tudo é alegria e felicidade. Não, nós temos que construir essa nova era, que é essa autorrealização. E aí vem até a história do ciclo Savoir-Faire, né? Depois quem quiser buscar, né? Qual o norte da sua vida? Qual a missão da sua alma?
Porque se você não souber, você não está se autorrealizando. Se você não estiver se autorrealizando, obviamente você não está feliz. E aí vem as sombras, né? As nossas sombras. Nós precisamos projetar luz nesses lugares de sombra.